Jornal da Tupi. Oferecimento. Osby Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. Sideraço. Tubos de aço é na Sideraço. E Light. Há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. O bolsonarismo aplaudiu nas redes sociais o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, contra as medidas cautelares que restringem a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse Fux, não há provas de risco de fuga de Bolsonaro. E Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, diz que Fux é a luz. Não há provas de risco de fuga, foi o que disse Fux, e o ministro foi o único integrante da primeira turma da corte que se opôs às medidas determinadas pelo também ministro do STF, Alexandre de Moraes. Apesar da divergência, a maioria já estava formada pela decisão desde sexta-feira, 18, com votos favoráveis dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, que seguiram Moraes. Apesar dos prejuízos que podem causar ao Brasil, se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantiver o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros exportados para a América, os deputados do PL fizeram uma manifestação em Brasília favorável à taxação e chegaram até a exibir uma bandeira do presidente Donald Trump que ele usou, do Partido Republicano, durante a campanha. E durante a fala à imprensa na Comissão de Segurança Pública nesta terça-feira, os parlamentares participaram deste ato e isso causou inclusive divergência entre congressistas do partido. Os deputados haviam se reunido no local para votar moções de louvor ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Momentos antes, o presidente da Câmara, Hugo Mota, proibiu a realização de reuniões de comissões até o fim do recesso branco, em 1º de agosto. Ozzy Osbourne, líder Black Sabbath e um dos vocalistas de rock mais icônicos de todos os tempos, morreu aos 76 anos. E no Brasil, a Justiça do Rio de Janeiro mandou prender preventivamente Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruan. Nesta terça-feira, temos cobertura completa sobre o assunto. Ele havia sido indiciado por 6 crimes. De acordo com a polícia, o rapper e 8 amigos tentaram impedir que os agentes cumprissem um mandado e o atacaram, inclusive os policiais, e os atacaram com pedras. Uma delas teria ferido um dos agentes, foi o que disse a polícia. Carlos Júnior. Após pronunciamento nas redes sociais, rapper Oruan deve se entregar ainda hoje, aqui na cidade da polícia. Júlia Cabreiro. Reembolso de descontos ilegais do INSS terá início nesta quinta-feira. Maria Vitória Lima. Polícia Federal prende criminoso em flagrante por importação ilegal de peças de fuzil que vinham da China. Chico Otávio, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Sidney, eu hoje vou abordar um ponto que me preocupa muito, né? Como os militares estão se comportando diante do avanço da crise entre Brasil e Estados Unidos. Os americanos, Sidney, são provavelmente o maior fornecedor de equipamentos de defesa brasileiros. Por isso que o entendimento entre as partes seria muito importante para evitar tensões também na área militar. Daqui a pouquinho o Chico Otávio explica. Pesquisa do dia, hoje, 22 de julho, Dia Mundial do Cérebro. Este órgão tem muitas funções, entre elas a memória, o aprendizado, o controle motor, a regulação das emoções e o estresse e informações sensoriais. Família Tupi, nós queremos saber o que você faz para cuidar do seu cérebro. O telefone da Tupi é 980 18 8880. O WhatsApp da Tupi é 980 18 8880. Ligue pra cá e participe. Previsão do tempo, Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, família Tupi. Para esta noite a previsão é de céu nublado e não chove. Amanhã, quarta-feira, o céu fica nublado e há possibilidade de chuva fraca já na parte da madrugada. No município do Rio de Janeiro, a temperatura mínima será de 16 graus e a máxima não deve passar dos 26 graus. Sidney. A sonoplastia do Jornal da Tupi está sob o comando de Diogo Brinquinho, nas férias do João Tavares, na central técnica Heber Ferreira e a nossa equipe toda trabalhando aqui intensamente para trazer o melhor jornalismo para a família Tupi. Boa noite para você que já estava nos escutando e continua pelo Dial 96.5 FM. Tupi! Para você que está ligadinho no site tupi.fm, pelo aplicativo Super Rádio Tupi, ouvindo e vendo pelo YouTube. Alexa, boa noite.
Boa noite, Cid Rezende. Você é muito simpático. Eu nem sei o que dizer. Tudo bem. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: Osby, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. Sideraço, tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 10,87. Batata 1,95. Aipim limão ou batata doce 2,85. Inhame laranja pera ou melão 3,98. Uva Thompson ou Vitória bandeja 500 gramas 4,98. Filé de polaca boa na pesca 500 gramas 14,98. Costela bovina 21,90. Biscoito Crencaca Renata 3,79 no app. Pizza Perdigão 15,99 no app. Nesta sexta, reinauguração loja Parque Paulista, Avenida 31 de Março, Parque Paulista, em Duque de Caxias. Rede Economia. Economia é aqui. Será que a nossa casa está segura enquanto a gente tira férias? E se tentarem arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar o quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Hoje, terça-feira, tem sorteio da Mega Sena e o prêmio acumulado previsto é de 33 milhões de reais. As apostas podem ser realizadas até às 7 horas da noite, horário de Brasília, nas lotéricas ou nos canais digitais Loterias Caixa. Super Rádio Tupi. Você, gestor, quer transportar seus colaboradores com segurança, carros novos e um atendimento diferenciado? Traga sua empresa para a Copa Táxi e resolva seus problemas com transporte. Entre em contato no telefone 3288-4301 no horário comercial. 3288-4301. Dia 8 de agosto, no Qual Stage, Paulo Ricardo com a nova turnê Paulo Ricardo 40 anos. Dia 9 de agosto, Simone com o seu novo show com um repertório cheio de sucessos. E dia 14 de agosto, Cláudio Duarte e Douglas de Lima com o espetáculo Ser Feliz, de geração a geração. Ingressos em qualstage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! E se você ama o seu carro, você é Álamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. Vamos iniciar este bloco. Direto do helicóptero está a Viviane Costa para falar do trânsito. Tudo bem, Vivi? Boa noite. Vamos tentar contato daqui a pouquinho com a Viviane Costa para nos trazer informações. Vamos aproveitar, vamos chamar o Carlos Júnior, que está pronto também, e enquanto isso nós acertamos nossa vida aqui com a Viviane Costa. Agora, Carlos Júnior. Carlos, boa noite.
Boa noite, Sidney. Boa noite para você e para todos os ouvintes do Jornal da Tupi. Acaba de se entregar nesse momento aqui na sede da cidade da polícia o rapper Oruan. O cantor já tinha feito o anúncio por meio do Instagram, afirmando que essa foi uma decisão da defesa dele. Eu consegui uma apuração aqui com a ajuda da minha amiga do Departamento de Jornalismo da Rádio Tupi, Maria Clara Anselmo, Sidney, de que Oruan ele se entregou na 21DP, que é a Delegacia de Bom Sucesso, ao subchefe da delegacia. E ele foi conduzido em um carro com policiais até aqui a cidade da polícia. Lembrando, Sidney, que no início da tarde o plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio decretou a prisão preventiva do Oruan. Tudo começou na noite de ontem, né, Sidney, quando agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes chegaram à casa do cantor que fica no Joá, na Zona Oeste, para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente de 17 anos, né, identificado como o Menor Pio, que estava na casa do cantor. O Menor Pio, segundo os investigadores, é um dos maiores ladrões de veículos do estado. Houve resistência, eles até jogaram pedras na viatura, desacataram os policiais, o delegado Moisés Santana, que é o titular da DRE e vem cuidando dessas investigações sobre o caso. Portanto, Sidney, o rapper Oruan acaba de se entregar nesse momento aqui na sede da cidade da polícia e agora seguirão os procedimentos, né? Os procedimentos após essa prisão, após essa entrega, né? Ele vai responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato por causa do caso de ontem, dano, ameaça e lesão corporal. Sidney. Muito bem, obrigado, Carlos Júnior, pelas informações. 18h15. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. Sideraço. Tubos de aço é na Sideraço. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Queijo Minas Frescal 28,98, café Pilão 32,90 no Unidos Clube, salsicha Sadia 8,99, leite longa vida Santa Clara 4,79. Supermercados Unidos. Eu tô no Rio, eu tô aqui, sou carioca, eu sou Tupi. Jornal da Tupi. Informação. 18h16. Vamos chamar agora a Júlia Cabreiro, porque o reembolso de descontos ilegais do INSS terá início nesta quinta-feira e é um assunto que interessa a muita gente. Olá, Júlia, boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite a todos ligados no Jornal da Tupi. O INSS inicia nesta quinta-feira, Sidney, a devolução dos descontos realizados de maneira indevida pelas entidades associativas para aposentados e pensionistas que aderiram até ontem ao acordo proposto pelo governo federal. O prazo de adesão vai até o dia 14 de novembro e o reembolso será feito na conta em que o benefício é pago, por ordem de cada acordo. Quem aderiu primeiro, receberá primeiro. O pagamento será por meio de uma única parcela com correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial do país. Segundo o INSS, cerca de 600 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo. Sidney, semana passada, o Ministério da Previdência Social contabilizava mais de 1 milhão de pessoas aptas a receber o ressarcimento pelos descontos indevidos feitos pelas entidades associativas. Sidney. Muito bem, obrigado, Júlia, por suas informações. 18h18 agora. Vamos chamar novamente a Viviane Costa, direto do helicóptero. Vivi, boa noite.
Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, o trânsito até que tá bom nessa volta para casa para quem tá pela linha vermelha em direção à Baixada Fluminense. Apenas fluxo intenso ali na passagem pela cidade universitária até a chegada ao Galeão, porém não verifico retenções. A Avenida Brasil um pouco mais lenta no trecho de Bom Sucesso. Atenção redobrada para quem tá ali na altura de Parada de Lucas. Teve uma queda de moto agora há pouco. Ainda tem uma faixa interditada, isso em direção à zona oeste da cidade. Pela pista central, a pista lateral está apresentando ótimas condições, portanto, evitando a central, seguindo pela lateral, vai continuar chegando com tranquilidade até ali a zona oeste da cidade. Agora, dificuldades eu estou observando no sentido centro do Rio, tanto pela Brasil como pela linha vermelha, mas isso são reflexos do acesso à ponte Rio-Niterói. Pela Avenida Brasil, os reflexos já chegam na Penha. Pela linha vermelha, eu estou observando desde o Galeão. O gasômetro também prejudicado, com reflexos na Bicalho. Falando rapidinho da ponte, Sidney, o tempo de travessia para Niterói já passou dos 50 minutos. Quem puder, pegue as barcas, chegará com mais tranquilidade, porque o trânsito está pesado nessa direção. No sentido Rio, aí sim, o nosso ouvinte que está no volante vai encontrando ótimas condições, pistas livres, inclusive ali no acesso para a Avenida Brasil. Cuide do seu pet com o plano de saúde veterinário da Apaixonados por Quatro Patas, a maior rede de clínicas populares do país. Acesse apaixonadosaudepet.com.br, saiba mais. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. A diabetes é uma luta constante. A gente briga com a sobremesa, com a massa, com aquela bebidinha no happy hour. Mas sabe como resolver essa luta? Deixando sua vida mais tranquila e segura. No braço. É só colocar o Smart no braço e monitorar sua glicemia 24 horas por dia, automaticamente, com a tecnologia Bluetooth da Med Levinson. E se preferir, pode usar na barriga também. Monitore sua glicemia com tecnologia e segurança. Seja Smart. Na feirinha do Mega Box você encontra batata inglesa quilo 2,99, cenoura quilo 2,95, tomate italiano, tomate Carmen quilo 6,49, chuchu quilo 2,49, maracujá quilo 6,95, morango 250 gramas 6,95, uva Vitória preta sem caroço 500 gramas 4,95. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Será que a nossa casa tá segura enquanto a gente tira férias? E se tentarem arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar o quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. O trânsito no entorno de São Januário tem alterações nesta terça-feira devido à partida entre Vasco e Independiente del Valle, que começa às 9:30 da noite pela Sul-Americana. Estão bloqueados até 00:30 trechos das ruas Francisco Palheta, Roberto Dinamite, Ferreira de Araújo, São Januário e General Argolo. Super Rádio Tupi. Tá com fome? Então escuta essa. Na Toca da Traíra, em julho, tem promoção deliciosa. 2 casquinhas de peixe, mais pintado na brasa ao queijo cremoso. Tudo para dividir a 2 por só R$ 149,90. Peixe sem espinha, ambiente gostoso e atendimento que faz a diferença. Válido no almoço e no jantar. Acesse tocadatraíra.com.br e garanta seu voucher. Toca da Traíra. Tradição servida com sabor. De segunda a sexta, 5 da tarde, o futebol tem emoção de montão na Rádio Forte no Esporte. Oferecimento: Cubricom, fios e cabos elétricos, qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. E faça como o Zico e mude para Cline, o plano de saúde que mais cresce no Rio. Cline, aqui sua saúde está em casa. 18 horas e 23 minutos.
Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Azedo, meu amigo, eu já vou te chamar para você comentar o assunto. É só uma informação de momento. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, negaram ter descumprido restrições em defesa protocolada no Supremo Tribunal Federal. Isso porque as 24 horas que o ministro Alexandre de Moraes havia concedido aos advogados para explicarem como foi o dia ontem de entrevistas e manifestações de Jair Bolsonaro, terminaria às 21h14, 21h15, mas os advogados já se anteciparam e prestaram as informações para o ministro, né? E eles também pedem para detalhar se Bolsonaro está proibido de dar entrevistas. Eles pedem mais explicações, qual é o limite, né, que ele pode ir, o que é, o que não é. Então a defesa pelo menos apresentou o que eles chamam de embargos, né, sobre o pedido de explicação de Moraes após a ida de Bolsonaro ao Congresso ontem. Mas o Azedo hoje acompanhou também os trabalhos de deputados, está em excesso, mas o assunto correlacionado às tarifas e a Jair Bolsonaro e a sua situação, elas acabaram tomando conta de boa parte da tarde também parlamentar. Azedo, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Madureira. Aliás, é o Chico, né? Hoje é o Chico Otávio. Amanhã os dois Chico estarão Otávio. aqui. O Azedo, me diga uma coisa, o que você registra de interessante nesse encontro dos oposicionistas? Olha, eles fizeram uma reunião, tentaram convocar uma das comissões da Câmara, a Comissão de Segurança, para criar constrangimento, né? Porque essas comissões têm o poder de convidar ou convocar autoridades para dar esclarecimentos. Eles estão numa ofensiva muito grande, os aliados, né, do presidente Jair Bolsonaro, contra a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Alexandre de Moraes. Isso estribados nesse posicionamento do Trump, né, do governo americano, que não só tem questionado, mas tem também feito retaliações em relação aos ministros do Supremo que votam contra o Bolsonaro nessas questões jurídicas em curso, né, no julgamento com relação ao 8 de janeiro, agora nesse caso da tornozeleira do Bolsonaro. Então, assim, a temperatura continua alta e eles estão utilizando todos os espaços públicos possíveis para reverberar a narrativa de que o Bolsonaro está sendo vítima de perseguição, etc. Nesse sentido, o voto dissonante do ministro Luiz Fux ontem, ele deu gás para essa narrativa da vitimização, porque ele faz questionamentos sérios com relação às medidas que foram adotadas pela maioria da turma em relação ao Bolsonaro, né? Foi 4-1 o julgamento na segunda turma, né? E isso, de certa maneira, legitima esses questionamentos da oposição. Embora seja um voto minoritário, ele dá sustentação jurídica para quem diverge da decisão do Supremo. E, de certa maneira, o Fux, ele foi porta-voz da opinião de uma parcela importante do mundo jurídico, que questiona o próprio processo das fake news, a forma como está sendo feito o julgamento. Quer dizer, o Fux é um voto isolado na turma, mas ele não está isolado do ponto de vista do mundo acadêmico, do mundo da advocacia, da própria magistratura. Então isso tende também a dar mais combustível, né, para essa disputa de narrativas que está existindo em relação ao Supremo e à oposição. Em contrapartida, aparentemente o governo está tentando se manter o mais longe possível dessa questão do julgamento do Bolsonaro, para ver se consegue abrir negociações com o governo americano em relação às tarifas, né, de 50% que serão aplicadas às
mercadorias exportadas pelo Brasil para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto. O tempo está muito curto e tudo indica que o Trump vai usar as tarifas, vai aplicar as tarifas e vai obrigar o governo brasileiro a negociar meio que de joelhos, né? Do ponto de vista econômico e comercial. Não é uma situação fácil, não, politicamente. E se ele quiser negociar, né? Porque se ele não quiser negociar, a coisa vai ficar mais grave, porque por uma questão até de soberania, o Brasil vai ter que tomar algumas medidas de retaliação e o empresariado brasileiro não quer saber disso. Está contra qualquer medida que aumente o estresse comercial com os Estados Unidos. O Azedo, o Chico Otávio vai fazer o comentário dele, uma observação rápida. O secretário do Tesouro essa semana nos Estados Unidos disse que pode-se ter até alguma outra posição, mas além até do dia 1º de agosto. Não é possível que o governo americano de fato nem atenda ninguém, nem negocie nada e deixe valer os 50%, que seria algo terrível. A carne brasileira já caiu em redução de compra nos Estados Unidos de 80%, já quando foi cobrada a tarifa de 10%. Com 50%, então, não há quem resista. Chico, sua pergunta. Na verdade, eu queria saber uma avaliação do Azedo sobre o papel do Hugo Mota, né, e essa decisão que ele tomou com relação às comissões. Olha, o Hugo Mota foi eleito quase por unanimidade. Só o PSOL e o Novo não votaram nele. Ele fez um acordão com a oposição e com o governo. E ele fica se equilibrando. Tem hora que ele favorece a oposição, como foi no caso do IOF, tem hora que ele se reaproxima do governo ou do Supremo, como é o caso dessa questão das comissões. Na verdade, eles tentaram fazer uma coisa irregular, que é convocar a reunião de comissão durante o recesso legislativo. O nome já diz, recesso legislativo. Então, todo o legislativo está em recesso, né? E ele ocorre em todos os níveis, né? De governo, ocorre nas Assembleias Legislativas, ocorre nas câmaras municipais. Pode ter convocação extraordinária, mas só quem pode convocar é o presidente da casa. O Azedo, uma observação também, como é que circula no meio do judiciário também certas atitudes? Hoje um parlamentar, o delegado Caveira, né, do PL do Pará, ele abriu a bandeira do Trump, né, quer dizer, quase de certa forma perfilando o que um país está agora nos prometendo encurralar, né, 50% de taxa é mais do que o razoável. Ele fez esse tipo de coisa. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, já deixaram claro que gostariam de ter Eduardo Bolsonaro como secretário de Estado, né, para poder defender interesses de cada estado lá nos Estados Unidos. Então tem uma turma também que está esticando a corda do outro lado, que deixa a justiça numa posição delicada, né? Como é que isso repercute politicamente? Olha, a gente tem que ter um cuidado com relação a isso, porque é uma situação assim, você deve conhecer alguém, eu conheço, que vai para os Estados Unidos, volta com sotaque de gringo quando vem visitar a família, fala um português já com sotaque e tal. Não é o caso do Mangabeira Unger, porque ele está lá há muito tempo, mas é um exemplo, ele é um exemplo dessa coisa, né? Ele é um patriota, ele não é um cara que quer ser americano, não quer ser brasileiro. Mas você tem uma parcela da sociedade brasileira que tem uma profunda admiração pelos Estados Unidos e que gostaria de ver o Brasil alinhado com os Estados Unidos 100%. Isso é real, é uma coisa que tem um viés ideológico, por um lado, por outro lado tem um viés também da influência do americanismo na vida brasileira, nos costumes, no comportamento, na música. Isso é um caldo de cultura. Então, você tem elementos que expressam isso na política também. São minoritários. O brasileiro médio, ele não está nessa. Eles são minoritários, mas eles existem. Estão se aproveitando de uma situação de força, que nem aquele cara baixinho, fraquinho, que arruma confusão na festa, porque tem um amigo grandalhão que vai bater em todo mundo, entendeu? É mais ou menos isso que está acontecendo.
Luiz Carlos Azedo, obrigado por sua participação, até amanhã. Lembrando, o Azedo, que certamente voltaremos ao tema nos próximos dias, mas hoje, no Jornal da Tupi, nós vamos voltar ao assunto sim, mais tarde, a hora da entrevista, a partir das 19 horas, nós vamos conversar com o historiador e cientista social da Fundação Getúlio Vargas, Iago Moura, que é justamente sobre essa agenda política brasileira, agenda econômica e financeira, como é que tudo isso se estabiliza, em que patamar, né? Não estou falando que se desestabiliza, estabiliza o que tinha, né? Mas vai estabilizar uma outra coisa, o que seria isso? E o Chico Otávio, na sequência, vai fazer um comentário muito pertinente também, porque nós temos aí uma sintonia fina e aproximação de vários setores com os Estados Unidos, com os americanos. Como é que vai ficar também isso, né? Já pensou se certos contratos que já há muitos anos eles existem, de repente eles também venham a sofrer um abalo? Como é que isso vai repercutir? Esse é um dos assuntos já imediatamente que o Chico Otávio vai tratar. 18h34. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Especial do Chico Otávio. Pois é, Sidney, vou abordar um ponto que sempre me preocupou pelo histórico, né? Só olhar para a história do Brasil. A escalada da crise entre o Brasil e os Estados Unidos está provocando tensão no alto comando das Forças Armadas. Os americanos, parceiros históricos dos brasileiros, a gente tem que lembrar, são os maiores fornecedores de equipamentos e tecnologia para as Forças Armadas nacionais. Um corte nessa linha de abastecimento pode simplesmente parar as operações militares no Brasil, pois dependemos dos americanos no fornecimento de insumos para aviões, blindados, radares e até equipamentos de comunicação. Os estoques de munição estão baixos e blindados e aviões já obsoletos precisam ser substituídos com urgência. Há ainda o risco de paralisação de acordos estratégicos bilaterais. Os brasileiros dependem fortemente de parcerias com empresas e órgãos norte-americanos para manter plataformas aéreas, sistemas de navegação, programas estratégicos. Então, Cid, tudo isso não deixa de trazer preocupação sobre o comportamento dos quartéis nessa crise militar, nessa crise entre Brasil e Estados Unidos, se ela escalar. Lembrando, né, Chico, que esses contratos militares, eles têm uma complexidade muito grande, né? Não só pelos objetos que há de se imaginar, né? Você pode pensar um equipamento raro que somente os americanos produzem, exato, ou armamento, ou balas, né, que pode se exigir, mas tem contratos também de toda a ordem, de prestação de serviço, de troca de tecnologia, de treinamento, de intercâmbio também. Tem militares americanos que vêm para cá também, para as Forças Armadas brasileiras e vice-versa, ou seja, é algo que a delicadeza é muito grande e por isso essa brevidade, 1º de agosto está chegando aí já, né? Sim, ela sim. Só atrapalha, né, quem tem a obrigação e séria, estou falando das Forças Armadas aqui e de lá, de fixarem se vão prosseguir ou não certas parcerias. Algumas podem ser suspensas, mas outras não, né? Agora, eu acho também, Silvio, que os americanos têm que pesar, né, o tamanho desse boicote, porque isso pode levar o Brasil, as Forças Armadas brasileiras, para o colo dos chineses e dos russos, né? Antes disso, Chico, eu tenho a impressão que não haverá de chegar a tanto, né? Espero que tudo seja feito com mais parcimônia e cuidado. Já existem empresas, não na área militar, mas empresas e segmentos de representatividade dos Estados Unidos e representação entrando na justiça dos Estados Unidos. Porque você imagina uma pequena empresa que precisa de um produto brasileiro. Meu, qual é a manga? O sujeito importa a manga e ele tem que distribuir a manga lá junto ao varejo, por exemplo, e ele só tem esse produto como principal. Quebra a empresa. Porque ele não recebe o produto, nós não vamos conseguir ter lucro também com 50% de tarifa, mas quem recebe lá também tem empregos, tem distribuição, tem tudo, tem contratos para cumprir, e aí? Às vezes a manga é um insumo para produção de suco ou de algum enlatado. Ele tô dando um exemplo até banal, né? Mas tem outros produtos, né? Mas é um exemplo real. É um ótimo exemplo. Valeu, Chico Otávio. Daqui a pouquinho voltamos ao tema 18h37.
liga, produtores rurais. Pintou oferta na seleção do Agro Steel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do Agro Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. A Petrobras é líder na transição energética justa. Mas você sabe o que isso significa? A transição energética justa é aquela que chega na vida de cada brasileiro, com menos emissões, com projetos sociais, ambientais e abraçando novas formas de energia. E é sobre isso que vamos falar hoje. A Petrobras está desenvolvendo novos projetos com soluções tecnológicas que reduzem as emissões. Os investimentos em pesquisa, inovação e fontes renováveis, como biocombustíveis, energia solar e energia eólica, mostram o compromisso da empresa com a matriz energética mais limpa e sustentável, consolidando seu papel de liderança tecnológica no setor de óleo e gás e na liderança da transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 10,87. Batata 1,95. Aipim, limão ou batata doce 2,85. Inhame, laranja pera ou melão 3,98. Uva Thompson ou Vitória bandeja 500 gramas 4,98. Filé de polaca boa na pesca 500 gramas 14,98. Costela bovina 21,90. Biscoito Crencaca Renata 3,79 no app. Pizza Perdigão 15,99 no app. Nesta sexta, reinauguração loja Parque Paulista, Avenida 31 de Março, Parque Paulista, em Duque de Caxias. Rede Economia. Economia é aqui. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje, 22 de julho, é Dia Mundial do Cérebro. Este órgão tem muitas funções, entre elas a memória, o aprendizado, o controle motor, a regulação das emoções e do estresse, e informações sensoriais e muito mais. Família Tupi, nós queremos saber o que você faz para cuidar do seu cérebro. 980 18 8880 é o nosso número. Super Rádio Tupi, o WhatsApp é 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Preço baixo é bom pra todos. Farinha de trigo tipo rosa branca, pacote 1 kg, 3,49. Alcatra como minha, inteira ou porcionada, resfriada, friboi, preço por quilo na peça, R$ 34,90. Coxas de frango congelada Seara, pacote IQ Zip 1 kg, 10,80. Lava roupas em pó concentrado Urca Bag, 800 gramas, 2,99. No seu comércio, pra sua casa, preço baixo é nosso aí. Ofertas válidas nos dias 21 e 22 de julho de 2025, para todas as lojas do estado do Rio de Janeiro, ou enquanto durarem os estoques. O Senac RJ quer saber o que você quer ser. Pode ser designer, confeiteira, programador, CLT, empreendedora. Seja o que for, o Senac é o lugar certo. Aulas na prática, estrutura completa, instrutores do mercado e uma formação profissional que faz a diferença. São diversos cursos em várias áreas e tem sempre um Senac perto de você. Acesse rj.senac.br e inscreva-se já. Senac, para ser o que você quer ser. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAU-RJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Sente só que friozinho gostoso. O inverno tá chegando. Tempinho bom pra você ficar agarradinho, de conchinha, tomando um vinhozinho, comendo um queijo, um macarrãozinho com aquele molho delicioso. Isso tudo você só encontra onde? No Mega Box Atacadista. As melhores marcas com os menores preços. Mega Box Atacadista é muito por muito pouco. Fato Venério. Ui, que frio.
Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Inter. Terça e quarta é dia de superfeira no Inter. Vem! Se você ama o seu carro, você é Álamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E ultrapasse qualquer obstáculo com a formação inovadora e tecnológica da Uninasal. Inscreva-se uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado por toda a vida. Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Cícero, com informações da saída da Zona Sul em direção à região central, trânsito congestionado pelo túnel Rebouças. Observo reflexos ali dessas retenções, tanto pela Borges de Medeiros como pela Epitácio Pessoa. Esse congestionamento segue em toda a extensão também do elevado Paulo de Fronten. Para quem está por Laranjeiras, perde tempo ainda pela Pinheiro Machado, reflexos da Praia de Botafogo até a chegada ao Palácio Guanabara. Há dificuldades também em toda a extensão do túnel Santa Bárbara. Pegando o aterro do Flamengo, corta um excelente caminho. Agora, no sentido oposto, aí sim, o nosso ouvinte consegue pegar tanto o elevado Paulo de Fronten como o 31 de março. A Enel está intensificando as podas, manutenções e modernizando a rede elétrica. Compromisso sem marca. Enel mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br. Já eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Informação. Informação de momento, quem tem é Thiago Souza. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, Sidney, o padre Omar Raposo, do Santuário Cristo Redentor, recebeu alta hospitalar hoje, após 17 dias internado no Hospital Procardíaco em Botafogo. Ele sofreu um grave acidente de van na Venezuela no dia 5 de julho, durante as gravações de um documentário. O religioso teve fratura em 7 costelas, com contusões no pulmão e coração, mas se recupera bem. Agora ele seguirá com fisioterapia e cuidados ambulatoriais, Sidney. Não vou vir com essa de que foi milagre, mas, gente, foi um acidente sério, grave, né? Você imagina, uma vez eu tive um acidente, quebrei o braço. Eu nunca tinha notado quanto buraco tinha por onde eu passava, porque qualquer desnível desse doía uma barbaridade. Então eu tô dizendo isso porque ele foi na Venezuela, foi lá, depois teve que vir para cá. Quantos dias mesmo, Thiago, que você citou aí, que ele ficou em recuperação? 17 dias. 17 dias, não é fácil. Ainda bem, né? Recebeu alta, e isso não significa que esteja tudo hiper maravilhoso. Ele vai apenas, logicamente, em casa, tomar todos os cuidados, tal, para restabelecer e já assumir suas atividades eclesiásticas, né? Muito obrigado, viu, Thiago, por suas informações. 18h45. Jornal da Tupi. Esporte. Quem tem as informações do Flamengo hoje é o Wellington Campos, que já está aqui na nossa bancada. Tudo bem, Wellington? Boa noite. Boa noite, meu querido Sidney. Olha só, por acaso você tem um juiz de paz para arrumar lá pra Gabi Bonito? Não, mas me conta, o que está acontecendo? Tá precisando de entendimento? Nova crise no Flamengo. Depois da crise Outra? do Pedro, agora é a do Dela Cruz. Eita, conta pra gente. O Dela Cruz, que custou 102 milhões de reais aos cofres do Flamengo em dezembro de 23 e batia um bolão no River Plate, chegou, mas no Flamengo jogou pouco. E o chefe médico do Flamengo, Dr. José Luiz Runco, ele, num grupo de grandes rubro-negros influentes na política do Flamengo, ele foi questionado. Dela Cruz não joga, o que acontece e tal, ele não tem uma sequência de jogos, e ele disse que o atleta tem uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Agora, em 2025, de 20 jogos, ele atuou 20 jogos, 8 jogos consecutivos. O De Arrascaeta já reagiu nas redes sociais e outros profissionais também contra essa declaração que vazou para a imprensa, dizendo que os nossos cuidamos em casa, né? Então o Flamengo vai para o jogo com o Bragantino amanhã, lá em Bragança Paulista. Com este problema já estão fora Alan, De La Cruz e Plata, além do Eric Pulgado, Ayrton Lucas e o Alexandre. Agora, vamos por partes. O doutor Runco é muito experiente, tá certo? Ele sabe muito de ortopedia, ele entende muito. É bem verdade que não é o melhor fórum você falar essas coisas, nem em casa que tenha 15 pessoas, né? Numa festa, num churrasco, no almoço, nem em casa você deve falar coisas assim de ordem particular, de um jogador, que vaza mesmo. Então, pode ser que a princípio
princípio ali, esse grupo não tenha sido o ideal. Mas tem um outro aspecto também, o Flamengo certamente deve ter em contrato todos os laudos médicos, todas as autorizações, porque se ele foi transferido já com um problema crônico e isso não foi relatado, o Flamengo é um pouco lesado nisso. Aí entra o Arrascaeta, que é outra história. Ele certamente devia estar incomodado com esse negócio do Pedro também, de se tratar meio publicamente coisas que deveriam ser tratadas mais internamente. Eu acho que ele está vendo o lado dele e dos demais colegas também, né? Talvez. Ele é compatriota do De La Cruz, são companheiros de seleção, uruguaia inclusive, saiu em defesa mas ele está falando em tese também, tá bom que ele citou o caso do De La Rua, mas ele deve pensar assim, olha, esse caso do Pedro e outras essas coisas não se fala, vamos resolver aqui entre nós. Ele está, eu acho, fazendo os dois movimentos, né, em relação ao amigo e compatriota e o outro para evitar que outros jogadores sejam tratados também na sua moral, na sua ética, na sua vida pessoal de forma pública indevida. Ô Sidney, você não precisa fazer nenhum curso de medicina para entender o que acontece, não só com De La Cruz, mas com a Arrascaeta também. O Arrascaeta, eu não vou dizer que nunca, mas raramente ele completa um jogo, ele sempre é substituído. Não vai embora não, Wellington, porque você domina muito comunicação. Vou botar o Chico Otávio também, que é outro craque. O Chico, nunca a comunicação mereceu um cuidado, um profissionalismo, atenção. Não estou falando aqui de fazer treinamento de mídia, que eu acho que tem que fazer também, mas não é só isso. Todo cuidado do mundo, né, Chico? Às vezes a gente na inocência, né, fala uma coisa usando o nome de terceiros e tal e dá problema. Olha esse caso aí, mais um probleminha grande, pequeno para se tornar grande. O que me parece que o Flamengo está acometido de uma crise de sinceridade, né? E esse jogador foi contratado ainda por esse executivo Boto também ou não? Não, né? Ele é da gestão do Rodolfo Landim. Então vem da outra gestão, né? Da outra gestão. Que idade ele tem? Ele tem 28, 29 anos por aí. Ainda tem muito tempo ainda pra no River jogar Plate, futebol. cara, jogava pra caramba. Eu não vou discutir a parte técnica dele, ele joga bem. Só que no Flamengo ele não consegue uma sequência de jogos. E não consegue o alto nível que já apresentava no River Plate. Ele tá um pouco aquém, não é isso? Tá bem. Boas informações do Wellington Campos, informações do Flamengo. Obrigado, Wellington. Boa noite. 18h50. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. Sideraço. Tubos de aço é na Sideraço. E Light. Há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A Sideraço é uma empresa que dispõe de uma linha completa de tubos de aço carbono com ou sem costura, tubos pretos ou galvanizados, eletrodutos e tubos de caldeira nacional ou importados. Temos também conexões e válvulas. Para mais informações, ligue agora mesmo. 21-2197-2299. Não esqueça, 21-2197-2299. Visite nosso site sideraco.com.br e consulte nosso catálogo de produtos. Antes de comprar tubos de aço, consulte a Sideraço. Tubos de aço é na Sideraço. Extra Mercado, mais descontos exclusivos e mais cashback para sua próxima compra. Ative as ofertas, faça sua feira e aproveite. Colchão mole bovino resfriado, R$34,90 o quilo. Sobrecoxa de frango congelada sadia, 1 quilo, R$13,90. Ovos brancos grandes, 20 unidades, R$10,90 no Clube Extra. Uva preta sem semente Qualitá, 500 gramas, R$6,99. Café Caboclo, 500 gramas, R$29,99. Baixe o app Extra Mercado e aproveite. E mais, adicione o Extra no Zap e receba ofertas imperdíveis. Extra. Marcos Vinícius e a equipe de promoção da Tupi estarão amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes. Esperamos você para uma ação da TIM na Banca Ivanete dos Santos Escobar, na Rua Leonel Gouveia, 148, no centro de Nova Iguaçu, entre 11 e 12 horas. TIM, imagine as possibilidades. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Até 24 de julho, quinta-feira, a Avenida Graça Aranha, no centro, terá interdição parcial para implantação de sinalização horizontal. Uma faixa será ocupada de forma alternada entre a Avenida Nilo Peçanha e a Rua Santa Luzia, entre as 10 da noite e 5 da madrugada. Durante os serviços, o estacionamento estará proibido em ambos os lados da via. Super Rádio Tupi. Se você ama o seu carro,
Agora é oficial, a Alamo Benefícios está cadastrada na SUSEP. Mais segurança, mais confiança para você e seu veículo. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Tudo isso com planos flexíveis com preço que cabe no seu bolso. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Ligue 4000-1939. Nós somos Alamo, a gente faz melhor, a gente ama o que faz. Quando o assunto é biscoito, a escolha é clara. É Renata, sabe por quê? Porque só Renata tem Rei Croque, uma fórmula especial que garante a crocância perfeita e que dura muito tempo. As embalagens de Renata são seladas e mantém cada biscoito sempre fresquinho. E tem para todos os gostos: biscoitos, doces, salgados, amanteigados, recheados e muito mais. Assim, todo mundo pode crocar e recrocar sem parar. Só Renata tem Rei Croque. De segunda a sexta, 3 da tarde, programa Cidinha Livre. É um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora, 0800 305 2090. Vamos voltar aqui a termos notícias do jornalismo, reportagens e para começar este bloco, Maria Vitória Lima. Boa noite, Vitória. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. A Polícia Federal prendeu hoje em flagrante um homem acusado de importar ilegalmente acessórios de fuzil. A prisão aconteceu em Bom Sucesso, na Zona Norte, logo após ele retirar 3 encomendas internacionais de uma agência de correios da região. As remessas vieram da China e continham 4 quebra-chamas, 2 lunetas e 2 miras laser, acessórios de uso controlado que só podem ser importados com autorização do Exército Brasileiro. A operação foi resultado de uma investigação conjunta entre a PF e a Receita Federal, que identificou o conteúdo suspeito e repassou as informações. Segundo a Polícia Federal, os itens seriam destinados ao crime organizado, que atua em comunidades próximas à agência onde os pacotes foram retirados. O homem foi levado à superintendência da PF no centro do Rio, onde teve a prisão formalizada. Ele será encaminhado ao sistema prisional do Estado e vai responder por importação ilegal de material controlado. Maria Vitória Lima para o Jornal da Tupi. Olha, vamos pedir aqui pro Marcos Antônio Jesus entrar na linha, porque tem muito setor que está começando a pedir crédito emergencial por conta das consequências do tarifaço. Gente, nós nem chegamos ainda em agosto, já há um desespero e com muita razão, muita pertinência, porque setores econômicos e financeiros já estão se ressentindo do que vai vir por aí. Marcos Antônio de Jesus, nos explique. Boa noite. Boa noite, Sidney Rezende. A Associação Brasileira das Indústrias do Pescado, ABPesca, protocolou um pedido formal ao governo federal para a criação de uma linha emergencial de crédito voltada às indústrias exportadoras do setor. O objetivo é reduzir os impactos imediatos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. De acordo com a associação, o mercado norte-americano é o destino de cerca de 70% do pescado exportado pelo Brasil. Com a nova taxação, o setor estima que cerca de 300 bilhões em produtos estejam parados entre pátios portuários, embarcações e unidades industriais. O pedido foi protocolado no Palácio do Planalto e se dirige ao presidente Lula. A proposta da ABPesca prevê crédito emergencial de 900 milhões de reais, com 6 meses de carência e prazo de 24 meses para o pagamento. Marcos Antônio de Jesus para o Jornal da Tupi. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Ei, presta atenção aqui, olha, na rotina do dia a dia, você perdeu o interesse pelo sexo? Como é que tá esse assunto para você? Tô aqui com o especialista Daniel Leão para a gente comentar sobre este tema. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo.
Tudo bem, Léo, graças a Deus, tudo bem, com saúde. Olha, essa é uma questão que está relacionada a muitos casos na questão hormonal. É lógico que tem, às vezes, um relacionamento do casal não tá bem e tal, aí é uma outro conexão, assunto. Tal. Esse é outro assunto. Agora, na parte nutricional, nós entendemos. Quando você usa um suplemento que realmente te dá resultado, equilíbrio na parte de vigor, na parte de energia. A energia não é aquela que eu falo que muita gente toma café. Sim. Às vezes o cara tá meio sonolento, vai lá, toma uma garrafa de café. Acha que isso vai resolver. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do vigor na parte da saúde mesmo. Esse suplemento, Power Pulse, é bom demais, Léo. É bom demais, até porque ele vem em formato de pastilha. Exatamente, ele é uma pastilha mastigável, sabor morango e canela. Você vai mastigar uma pastilha todo dia. E vai te dar mais potência na parte muscular. Para quem gosta de treinar, vê a diferença. Grande. Porque fortalece a musculatura. Ele tem a arginina. A arginina é vasodilatador. Dilata o calibre das veias. Mais vigor, mais força. Exatamente, é mais fluxo, mais fluxo sanguíneo nas veias, nas artérias, e resultado disso é mais força muscular. Na parte de libido, aumento de libido. O que é a libido? Aquele que está desanimado, não tem mais vontade. Perdeu a vontade pelo sexo. Libido é o desejo sexual. Quando você começa a usar o Power Pulse, em uma semana de tratamento, você já vê a diferença. Rápido, rapaz. E não tem contraindicações, Léo. Ele tem concentrado o princípio ativo do fenogrego, que é as saponinas, 300 miligramas. 300 miligramas de arginina, como eu disse, é vasodilatador, dilata o calibre das veias, para melhorar a circulação sanguínea. Óbvio que o amigão lá embaixo vai responder de maneira positiva. Maravilha. Outra coisa, para quem usa o Power Pulse, uma pastilha todo dia, não é só para a parte sexual, mas é para o trabalho, melhora a disposição, para quem trabalha às vezes com serviço braçal, melhora a disposição para atividade física. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero que você receba em casa o Power Pulse. Hoje tem uma promoção imperdível. Liga agora 0800 787 4040, ligação gratuita. Já pode ligar agora que eu vou garantir para você o desconto de 50%. Metade do preço. Metade do preço, e ainda ganha uma caixa de som original JBL. Isso é presente, mas tem que ligar 0800 787 4040. Você ganha esse desconto, ganha o presente, frete é grátis e ainda pode parcelar. É só ligar 0800 787 4040 Power Pulse. 19 horas em ponto. Entrevista. Chico Otávio, nós temos tantas agendas, né? Tantos caminhos, tantos temas para tratar a partir dessa história do tarifaço, na ordem política, econômica, financeira. Certamente não voltaremos ao que tínhamos antes dessa carta de Donald Trump, que incluiu na carta, inclusive, a situação de Jair Bolsonaro e o seu litígio na justiça e tudo mais. E nós temos aqui vários temas, mas nós convidamos o historiador e cientista social da Fundação Getúlio Vargas, Iago Moura, justamente para nos ajudar a entender, né, em que medida esse tarifaço, no momento, ainda não sabemos o que vai acontecer de fato a partir de 1º de agosto, influiu e que mudanças já existem objetivamente na agenda política do nosso país, porque ano que vem teremos uma importante eleição, inclusive presidencial. Professor Iago Moura, boa noite. Sidney Rezende, boa noite, Chico Otávio. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tupi. Boa noite. Professor, qual é a sua leitura? O que aconteceu a partir daquela carta foi assim como se o país tivesse ficado de ponta cabeça, né? Na sua opinião, que agenda nova está na mesa? Eu acho que tem um elemento novo na conjuntura, que é o fato de que aquela carta foi totalmente fora do tom que se está acostumado, né, no meio diplomático. Então tem uma mudança, uma tentativa muito clara de interferir numa questão que é do Brasil, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Questão de produto, de importação e de exportação, isso é uma questão comercial entre países, nada tem a ver com um processo judicial que corre contra um ex-presidente da República. Então tem uma questão aí que é grave, é que essa tentativa de interferir
num processo judicial que está em andamento e usar ainda tarifa como uma forma de uma retaliação mesmo ao país, né? Claro, desrespeito ao Supremo Tribunal Federal, ao processo que está em curso, né? É uma confusão de achar que a relação entre dois estados, ela nada tem a ver com a relação com o sistema judicial de um país, né? Achar que por meio de uma medida comercial se pode atropelar o processo que está em curso é um desrespeito e chega a ser uma estupidez. Agora, o que mais choca é o apoio de determinados políticos a essas medidas, né? Não só o apoio, como a articulação para que essas medidas ocorram, sendo que é algo que tem impacto direto, né, na economia do país, que pode gerar desemprego aqui, embora, claro, que o que mais vai ser prejudicado são os Estados Unidos, né, porque eles se beneficiam mais dessa relação do que o Brasil. Professor Chico Otávio, eu fiz um comentário agora há pouco sobre a questão militar, né? A gente tem um histórico de intervenções militares na vida política brasileira. Como você acha que os militares vão se comportar diante dessa crise, sabendo que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas no geral, são altamente dependentes de material produzido nos Estados Unidos? Então, Chico, na minha visão, eu acredito que os militares vão vão se ater aos limites que estão postos pela Constituição, vão cumprir o papel deles. Não tem como eles interferirem, né, num processo que está em curso. Eles saem muito prejudicados, é um dano para a imagem da instituição se entrar numa de comprar essa briga de um determinado grupo político que está atuando no exterior para desestabilizar o Brasil. Então, o Exército que já saiu, principalmente o Exército, né, muito prejudicado por conta da relação com o governo Bolsonaro, por conta do processo do golpe, enfim, se entra numa dessa de apoiar algum tipo de intervenção, de ingerência estrangeira, isso é algo que prejudica a imagem da instituição. Então eu penso que eles vão se restringir aí ao papel deles. E também não acho que vai ter impacto na relação comercial de armamento dos militares, de importação de armamento, esse tipo de coisa. Não acho que vai ter esse impacto, não. Iago Moura, um outro aspecto de ordem política, e aí você até citou muito rapidamente no seu comentário anterior, se dá quando brasileiros acham e concordam que a política dos Estados Unidos de majorar em 50% nossos produtos é o melhor caminho. Eduardo Bolsonaro disse isso, deputados do PL, pelo visto, uma parte sim também. Hoje um deles até abriu uma bandeira Trump, né, numa entrevista coletiva do Partido Liberal. E outros também chegaram a dizer textualmente: o Brasil deveria acatar o que Donald Trump quer, porque é o melhor para nós. Esse tipo de posição, o senhor acha que vai ter alguma implicação, alguma influência, algum resultado eleitoral no ano que vem? Olha, em termos eleitorais, eu acho que é ruim para esse grupo político. Tanto que é só ver a postura que o Centrão está tendo, né? De se afastar, enfim. O próprio Tarcísio de Freitas, que é um cara que se elegeu com apoio do Bolsonaro em São Paulo, ele foi recuando nas declarações dele, até porque São Paulo é um estado que é muito prejudicado
com as tarifas que vão ser impostas. Se o senhor me permite, eu incluiria o governador Zema também de Minas Gerais. Ele foi textualmente muito claro e nominal, né, dizendo, olha, a forma como Eduardo Bolsonaro está conduzindo até agora não é bom e tal, até porque, a exemplo de São Paulo, os 800 e tantos municípios de Minas Gerais dependem muito de uma boa relação. É um estado que é muito forte no agro também. Sim, sim. Eu acho que o Zema até cruzou mais a linha do que o Tarcísio. Mas o Tarcísio deu uma recuada. Eu acho que tem uma percepção de que é muito ruim entrar numa linha de defender por conta de um interesse de um grupo político medidas que vão atingir a economia do próprio país, medidas que vão impactar diretamente na população como um todo. Independente se vai ser a população que votou no Bolsonaro, no Lula, que não votou em nenhum dos dois, que se absteve. Enfim, essa postura, a meu ver, do Eduardo Bolsonaro, é uma postura que é deles. Então, eu acho que... Deixa eu consultar aqui, o professor está falhando um pouquinho, deixa eu consultar nosso sonoplasta, a gente continua, a gente faz um ajuste de áudio, porque está falhando um pouco a fala agora, só nessa resposta. Faz um novo contato, você acha melhor, Brinquinho? Vamos prosseguir? Vamos. Professor, pode continuar, por favor. Então, eu acho que eles estão dando um tiro no próprio pé, tanto o Jair quanto o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que eles se complicam com uma parte do eleitorado deles. Óbvio que tem uma parcela mais radicalizada que vai se manter, né, que vai apoiar. Mas ali mesmo, quando teve essa cena na comissão da Câmara, logo depois tem um deputado do próprio PL que fala, abaixa a bandeira aí. Professor? Pois não. Chico Otávio, me diga, que cenário o senhor vê diante de uma eventual prisão de Jair Bolsonaro, que não é um fato totalmente improvável? Eu diria que é um fato até iminente, né? Eu acho que é uma questão, não é mais de se ele vai ser preso, mas quando ele vai ser preso. O que eu penso, a minha avaliação é que a partir da prisão dele, quem vai ser o nome que vai conseguir manter esse capital político da família Bolsonaro, se vai ser alguém da própria família ou se vai ser alguém do campo da direita. Eu acho que se sair um nome do tipo o Tarcísio, tem uma chance de aglutinar, de juntar um conjunto de forças políticas mais amplo, né, na direita, né, no centro, enfim, ainda que o núcleo seja de um candidato bolsonarista. É verdade. Mas se for alguém da família... Sim, essa é uma boa questão, aí realmente. Eu acho que tem dificuldade de expandir. Quem vai herdar, né, o bolsonarismo num caso como esse. Bom, vamos agradecer a participação de Iago Moura, historiador, cientista social da FGV, Fundação Getúlio Vargas, pela entrevista. 19h11. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Dois setores que exportam para os Estados Unidos estão mais preocupados com o tarifaço de Donald Trump porque lidam com produtos perecíveis. No caso das frutas, no ano passado o Brasil exportou 77 mil toneladas, principalmente uva, manga, melão, mamão e melancia, só para os Estados Unidos. Se os embarques demorarem, os produtores podem perder as frutas. Em média, são 6 mil toneladas vendidas por mês que são transportadas de navio.
Já as empresas que exportam pescado, mais de 90% são tilápias, no ano passado exportaram para o mercado americano quase 14 mil toneladas. Empresários dos dois setores, frutas e pescado, já negociam socorro financeiro do governo. Minuto Economia volta amanhã no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. A diabetes é uma luta constante. A gente briga com a sobremesa, com a massa, com aquela bebidinha no happy hour. Mas sabe como resolver essa luta? Deixando sua vida mais tranquila e segura. No braço. É só colocar o Smart no braço e monitorar sua glicemia 24 horas por dia, automaticamente, com a tecnologia Bluetooth da Med Levinson. E se preferir, pode usar na barriga também. Monitore sua glicemia com tecnologia e segurança. Seja Smart. Dia 8 de agosto, no Qual Stage, Paulo Ricardo com a nova turnê Paulo Ricardo 40 anos. Dia 9 de agosto, Simone com o seu novo show com um repertório cheio de sucessos. E dia 14 de agosto, Cláudio Duarte e Douglas de Lima com o espetáculo Ser Feliz, de geração a geração. Ingressos em qualstage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. O Botafogo Praia Shopping, em parceria com Hemorrio, promove um mutirão de doação de sangue amanhã, quarta-feira, das 10 da manhã às 3 da tarde. A iniciativa, que acontece no espaço Vista, no 3º piso do shopping, é doar sangue para salvar vidas. Super Rádio Tupi. Rede Economia. Você aceita a economia? Aceito, senhor. Tô aqui pra economizar. Promoções de quarta-feira. Ovos 20 unidades 10,87. Batata 1,95. Aipim limão ou batata doce 2,85. Inhame laranja pera ou melão 3,98. Uva Thompson ou Vitória bandeja 500 gramas 4,98. Filé de polaca boa na pesca 500 gramas 14,98. Costela bovina 21,90. Biscoito creme cracker Renata 3,79 no app. Pizza Perdigão 15,99 no app. Nesta sexta, reinauguração loja Parque Paulista, Avenida 31 de Março, Parque Paulista, em Duque de Caxias. Rede Economia. Economia é aqui. Será que a nossa casa tá segura enquanto a gente tira férias? E se tentarem arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar o quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. O Quarteto Fantástico está chegando nos cinemas UCI. Você já pode garantir o seu ingresso para assistir a esse grande ato de heroísmo em uma das salas especiais dos cinemas UCI, sala IMAX X Plus, além da sala 4DX, que tem movimentos nas poltronas e traz diversas sensações, como vento, chuva, nevoeiro, aromas. Os ingressos estão à venda. Quarteto Fantástico. Aproveite o Fun Event, dia 23 de julho, nos cinemas UCI. Reúna seus amigos e ganhe brindes exclusivos. E assista ao filme mais esperado, Quarteto Fantástico, nos cinemas UCI. Verifique classificação e condições. ucicinemas.com.br. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Alamo. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Cobertura contra roubo, furto, colisão e
danos a terceiros. Ligue 4000-1939, 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. 19h17. As informações do trânsito, direto do helicóptero Viviane Costa, está de volta. Estou de volta, Cícero, com informações da saída da Zona Sul em direção à região central, trânsito congestionado pelo túnel Rebouças. Observo reflexos ali dessas retenções, tanto pela Borges de Medeiros como pela Epitácio Pessoa. Esse congestionamento segue em toda a extensão também do elevado Paulo de Fronten. Para quem está por Laranjeiras, perde tempo ainda pela Pinheiro Machado, reflexos da Praia de Botafogo até a chegada ao Palácio Guanabara. Há dificuldades também em toda a extensão do túnel Santa Bárbara. Pegando o aterro do Flamengo, corta um excelente caminho. Agora, no sentido oposto, aí sim, o nosso ouvinte consegue pegar tanto o elevado Paulo de Fronten como o 31 de março. A Enel está intensificando as podas, manutenções e modernizando a rede elétrica. Compromisso sem marca. Enel mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br. Já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Você que é vascaíno, já colocou na agenda acompanhar pela Tupi aqui, Vasco contra Independiente del Valle, em São Januário. Luiz Penido vai narrar, o Heraldo Leite, o elegante Heraldo Leite vai comentar. Tá lá já o Gabriel Andrés, o Elton Campos estava aqui com a gente, daqui a pouquinho tá seguindo pra lá da mesma forma. Vinícius Gama no plantão, aquela sempre transmissão de luxuosa, né, com muita informação. E vamos saber com o Gabriel Andrés como é que tá essa temperatura lá. É um desafio pro Vasco, porque o primeiro jogo não foi legal, né, mas esse é o jogo da volta, amigo. Futebol, tudo pode acontecer. Tudo bem, Gabriel Andrés? Boa noite. Abraço, Sidney, boa noite a você, a todo mundo ligado aqui no Jornal da Tupi. De fato, uma missão muito difícil e quase impossível. Impossível não é, porque futebol a gente sabe que realmente acontece de tudo, ou como dizia o Apolinho, inclusive pode não acontecer nada. Mas o fato é que o Vasco tem uma missão muito complicada, reverter uma desvantagem de 4 gols do primeiro jogo. Levou 4-0 do Del Valle lá em Quito na terça-feira passada, e agora a classificação só se vencer por 4 gols, levando para os pênaltis 5 gols ou mais para classificar no tempo normal. Lembrando que isso nunca aconteceu na história das competições sul-americanas, nem da Conmebol, nem da Libertadores, nem da Sul-Americana, nem da antiga Mercosul. Enfim, todas essas competições, nunca um time que perdeu de 4 gols no primeiro jogo terminou essa fase classificado. Mas pode ser que o Vasco faça um milagre hoje. Para isso, o técnico Fernando Diniz vai ter um time muito desfalcado. Ainda há pouco saiu a relação dos jogadores que vêm aqui para a partida em São Januário. Daqui a pouco devem estar chegando aqui no estádio Vasco da Gama. E não consta o nome do zagueiro Lucas Freitas. Ele que está gripado, já não tinha treinado ontem, era dúvida para o jogo de hoje, mas agora está confirmado que de fato não vai para o jogo. E a tendência é que Hugo Moura, volante, jogue improvisado na posição como zagueiro esquerdo ao lado de João Vitor. Vasco que já não tem o Lucas Piton, suspenso por ter sido expulso na partida de ida, e o Felipe Coutinho lesionado, esse ainda fica mais algumas semanas fora. Escalação deve sair por volta das 8h30, entre 8 e 8h30, né? Dentro do Tupi na Rede, para o público da internet, a gente deve trazer em primeira mão, mas dificilmente vai fugir de Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Hugo Moura e Vitor Luiz na vaga do Piton suspenso. Aí o meio-campo com o Matheus Carvalho promovido ao time titular, junto com o Tietê de volante, Ryan na meia direita, David ou Garré na meia esquerda, e aí no ataque Nuno Moreira e Verrete. Vasco que, portanto, tenta a missão muito difícil, quase impossível, de reverter essa desvantagem de 4 gols, algo que seria inédito em competições sul-americanas, viu, Sidney? Não é algo fácil, mas futebol sabe mais do que eu, né, Andrés? É lá na vontade, na raça, é a torcida em cima ali também empurrando. Vamos ver como é que vai ser. Por isso vai valer a pena a gente acompanhar essa equipe, big equipe aqui. Luiz Penido, Heraldo Leite, Gabriel Andrés, Wellington Campos, Vinícius Gama. Essa turma tá convocada hoje. Vasco contra o Independiente del Valle, lá em São Januário. Obrigado, Andrés. 19h21. Jornal da Tupi.
informação. Vamos continuar também com outras informações da cidade também. Matheus Mesquita, tudo bem, Matheus? Boa noite. Boa noite, Sidney. A Polícia Civil do Rio iniciou a devolução de 1.400 celulares roubados e furtados aos verdadeiros donos. Os aparelhos foram recuperados durante a Operação Rastreio, realizada no estado para combater o comércio ilegal desses produtos. Desde o início da operação, em maio, mais de 4.700 celulares foram recuperados e cerca de 270 pessoas presas. Novas devoluções estão previstas para acontecer nos próximos meses, conforme os aparelhos forem sendo periciados e os proprietários identificados. A nossa reportagem conversou com a vendedora Andressa Araújo, que compareceu hoje à cidade da polícia para recuperar o telefone. Ela disse que foi assaltada no dia 12 de fevereiro e quase não acreditou que o celular tinha sido recuperado. Vamos ouvi-la. Eles estavam tentando me ligar, só que eu acabei não atendendo. Eles ligaram pra minha mãe, que eu deixei o contato dela. Minha mãe nem acreditou, porque a polícia ligando, perguntando sobre mim. Aí ela logo achou que tinha acontecido alguma coisa, mas não. Aí contou que tinham recuperado o telefone. Eu fiquei tipo assim, caraca, sem acreditar mesmo, né? Porque a gente nunca acha que vai conseguir recuperar um telefone, ainda mais no Rio de Janeiro, do jeito que as coisas se encontram. Além da repressão aos crimes, a operação busca conscientizar a população sobre os riscos de comprar aparelhos de origem duvidosa. Para ajudar nessa verificação, Sidney, foi criado o aplicativo Meu Celular Seguro RJ, que permite o cadastro do número de identificação do aparelho, o e-mail e consulta gratuita sobre eventuais restrições antes da compra. O aplicativo é abastecido em tempo real, conforme os registros de ocorrência feitos nas delegacias. Eu volto com você, Sidney. Muito bem, obrigado, Matheus. Olha, e a Viviane Costa está de volta para ter mais informações importantes de trânsito. Pode contar, Viviane. É isso mesmo, Sidney, com informações de Madureira, porque a ministra Edgar Romero está intensa em ambos os sentidos. Neste momento, você que está saindo do bairro, seguindo pela João Vicente, corta um excelente caminho. Na chegada ao bairro, estou verificando melhores condições pela Conselheiro Galvão. Chegou a nova Ford Transit, a escolha inteligente para o seu negócio. Conheça as versões furgão, minibus, vidrada, chassi e elétrica. Acesse ford.com.br. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Super Rádio Tupi, Rio 24 horas. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de final de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores, alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. O Centro Automotivo Tigre deseja boas festas e um feliz ano novo. Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilar. Tá no sufoco? Chama o pedreiro! Venda City ele pedir. O balde amarelo número 1 do Brasil. Qualidade nota 1000. Qualidade nota 1000. Venda City ele garantiu. Na loja de construção o balconista deu a sugestão. Venda City é a solução. Venda City faz pra toda obra. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Será que a nossa casa tá segura enquanto a gente tira férias? E se tentarem arrombar o portão? Será que conseguem pular o muro?
Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo? Os vizinhos vão ficar de olho mesmo. A câmera da rua vai ajudar o quê? Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. Para esta noite, a previsão é de céu nublado e não chove. Amanhã, quarta-feira, o céu fica nublado e há possibilidade de chuva fraca já a partir da madrugada. No município do Rio de Janeiro, a temperatura mínima será de 16 graus. A máxima não deve passar dos 26. Super Rádio Tupi. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos. De segunda a sexta, 10 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E a Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. Sidney Rezende, é hora dos ouvintes da pesquisa. Grande Sidney Rezende, que é o Werther de Curitiba. Eu sou um sulista, mas que eu tive a felicidade e o prazer de fazer engenharia nessa cidade maravilhosa, nos anos 70, começo dos 80, imagine. Hoje eu estou exercitando meu cérebro, recordando aqueles problemas de geometria espacial e tentando fazer sem usar a caneta e o lápis, só no raciocínio. Puxa, saudade desse Rio de Janeiro. Boa noite, Sidney Rezende. Aqui é o Antônio de Cosma. Gostaria de mandar um abraço aí para todos da mesa e dizer que é excelente você fazer palavras cruzadas e ler. Eu te digo porque eu faço isso. Um grande abraço e uma boa noite para todos. Boa noite a todos, boa noite família Tupi, sou o Giovanni de Campo Grande e venho cuidando sim, bastante desse órgão importante que é o cérebro. Eu venho fazendo a suplementação de zinco e magnésio, já que eu descobri que tem essa condição de déficit de atenção, né, que é o TDAH, e aí não pode faltar pra gente o zinco e o magnésio, bom pra memória. Um abraço a todos. Bacana demais. Chico Otávio, geometria, fazendo cálculos, legal, muito bom. Palavra cruzada eu faço também, eu gosto muito, bem bacana, mas eu faço uma palavra cruzada meio assim, diferente, porque a minha tem número, então, tudo tem 2, eu boto espalho pra ganhar, porque eu gosto de vencer, né? Fazer rápido a palavra cruzada. Você utiliza esse expediente? O nosso Diogo Brinquinho, você acha que ele também deveria exercitar o cérebro, Chico? Pô, acho que ele tomar um zincozinho de vez em quando é bom. Não, mas zinco é remédio. Então, mas é pra fazer o cérebro funcionar, né? Não, mas funciona, ele é garoto novo, não, ele funciona bem. Você utiliza algum expediente pra estimular o seu cérebro, Chico? Escrever, né? Ler e escrever. É isso aí, muito bacana, porque você ajuda a fortalecer o vocabulário e estimula também o cérebro, numa boa. Chico Otávio, forte abraço, amanhã estaremos de volta com você aqui. Amanhã vai ser mais reduzido um pouquinho o jornal, viu? Devido à jornada esportiva. E nós vamos agora convidar os nossos ouvintes para quem acompanhar aqui no Dial, a Voz do Brasil, e que quem também quiser curtir futebol é o Tupi na Rede. Então é isso aí, são as opções da Tupi para hoje. Até amanhã, pessoal. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende. Jornal da Tupi.